Boa noite. Logo, logo vamos dar início à live de hoje pelo Frequências de Brilho Oficial do Brasil. Oi, Angélica, boa noite. Boa noite, Edileuza. Muito bom estar aqui recebendo vocês. Boa noite. Então, boa noite aos que estão chegando. Para os que não me conhecem, eu sou Marjorie Guimarães, sou terapeuta de frequências de brilho. Estou aqui no papel de quem vai entrevistar, né? Facilitar essa conversa entre hoje. Nós vamos receber Bianca Hermani e ela já está aí chegando. Logo, logo eu vou estar convidando. E eu quero falar para vocês que esse é o canal de Frequências de Brilho. Frequências de Brilho Oficial. E através desse canal, a gente tem buscado informar as pessoas sobre essa terapia, sobre esse trabalho. Né? E hoje a gente vai falar um pouco mais a partir da vivência de Bianca Hermani. A gente vai estar dialogando sobre como foi na vida dela, Frequências de Brilho. Logo, logo, daqui a pouco eu vou chamá-la. Mas eu queria iniciar trazendo uma pergunta que foi colocada lá na caixinha, né? Na nossa página, e que é uma pergunta sobre terapeutas de frequências de brilho. Se tem terapeuta de frequência de brilho, se tem um facilitador em Curitiba. E aí eu quero aproveitar para informar a vocês que no site frequenciasdebrilho.com.br vocês encontram lá no profissionais por estado, onde tem vários estados do Brasil, você encontra terapeuta frequências de brilho. Então, acessando o site, você vai ter essas informações. Se tiver alguma dificuldade, vai no telefone que tem na nossa bio ou manda uma mensagem aqui pelo Instagram do Frequências de Brilho Oficial e a gente tem todo o prazer de informar para vocês. Então, eu queria começar falando disso e acho que já estamos prontas. Vou convidar a Bianca. Aguardando. Uhul! Oi! Oi! E aí, queridona? Tudo ótimo, e você? Ih, tá com Estou filtro aí, hein? escolhendo um filtrinho aqui. Que Peraí. beleza. Bianca, vamos aproveitar antes de iniciar para ver se está tudo ok, se as pessoas estão ouvindo, quem puder dar retorno, se Então, está bom. Hum, muito bem. Esse filtro faz muitos brilhos. Muito bem. Mais neutra. pronto, isso, está ótimo. Penso que está bem. Estou te ouvindo bem, você também está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Podemos começar. Estão dizendo que você é cheia de frufru. Eu já vi. Eu já vi a Angélica. Então, vamos lá. Bianca Hermani, muito bom. Vou te apresentar. Depois, se Sim, faltar alguma coisa, você muito bem. complementa. Muito bem. Pode começar. Bianca nasceu no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, onde ela vive atualmente com a família e trabalha. Bianca tem como formação acadêmica educadora física e atuou nessa área por mais de 20 anos. Sempre se interessou pela psique humana e, num dado momento, quis mais do seu trabalho. E essa parte e muito mais, quem vai nos contar é ela. Com Então, você.
Exatamente. Trabalhei muitos anos dentro da área de educadora física e sempre teve esse chamado muito forte. Eu fiz psicanálise durante muitos e muitos anos da minha vida, sempre querendo mergulhar dentro de mim. E chegou um momento que o meu trabalho, de alguma maneira, eu não atingia o ponto que eu queria com uma pessoa, porque eu queria mais. Da mesma forma que eu queria mais para mim, eu queria mais para o meu trabalho, para o alcance do meu trabalho. Então, eu fui indicada a fazer a dinâmica energética do psiquismo. Foi a minha primeira escola, que eu tenho muita gratidão, muita gratidão. E foram 4 anos de aprofundamentos lindos, de entender muito mais do ser e de ampliar a espiritualidade. Então, foi muito importante para mim a DEP. Porém, quando eu terminei a DEP, estava terminando, eu não me sentia, de alguma maneira, autorizada a usar aquela técnica, a começar a atender, porque eu não sou psicóloga. Então, eu tinha um incômodo, um desconforto ainda com usar aquela técnica. Muito bem. Então, a Ida Puchinic, maravilhosa, que eu tenho uma admiração incrível, sempre tive. Uma vez Eu também. maravilhosa. E que uma vez eu escutei a Ida falando assim, não, eu criei minha escola, eu trouxe o Petwork para o Brasil, eu fiz todos os cursos que eu precisava fazer, eu não vou mais fazer nenhum curso. E aí eu falei, nossa, que coisa incrível, quando eu crescer eu quero ser igual a ela, sabe assim? Aquela admiração. E passou um tempo, eu ouvi a Ida falando assim, não, porque eu fui para a Bahia, eu fiz um curso com uma australiana, e eu falei, ué, mas ela disse que não ia mais fazer curso, como assim, que curso é esse? Então foi o meu primeiro chamado, ali eu soube que eram as frequências de brilho, foi o meu primeiro chamado. Eu falei, bom, se a Ida foi fazer, eu também quero fazer. Foi a primeira informação. Eu costumo dizer que os pleiadianos pescam as pessoas. Eles tocam lá no coração e a pessoa fala, nossa, mas o que é isso? Eu também quero isso. Então, essa foi a primeira vez que eu escutei falar. E então, eu comecei a... Quando eu estava para terminar a DEP, eu me interessei pelo trabalho de uma pessoa que era auxiliar na DEP, que fazia um trabalho corporal. Então, eu marquei um trabalho de grupo e quando eu cheguei na sala de espera, eu encontrei uma amiga da DEP e que começou a falar de frequências de brilho sem parar. E eu nem sabia o que eram os pleiadianos. Então, ela falou, aquilo foi para mim uma coisa assim muito impactante, um chamado muito grande, juntando com ter escutado falar sobre a Ida, né? A Ida falando do trabalho. E, na verdade, o encontro que eu tinha com aquela pessoa não aconteceu. Eu fui lá, saí do Rio de Janeiro, fui a São Paulo para ter um encontro com uma pessoa que não aconteceu, para escutar uma amiga falando durante mais de 1 hora de frequências de brilho e ali disparou o meu chamado e eu resolvi entender e querer saber experimentar, né? Então, E achou que só ia fazer o primeiro curso e pronto. exatamente. Então, assim, a minha primeira experiência, né, foi a minha primeira sessão de frequências de brilho, que também eu estava em São Paulo e Ana Lúcia Maranhão, maravilhosa, tinha feito já o curso básico e foi quem fez a primeira sessão de frequências de brilho em mim. E eu saí daquele lugar, assim, completamente com uma expansão de consciência muito grande
Só que as primeiras reações, as primeiras sensações não foram sensações, vamos dizer que agradáveis. Eu primeiro senti muito medo, eu tive alteração de consciência, eu tive alteração auditiva e visual. Então eu comecei a escutar o que pessoas falavam a 20 metros de mim, dentro do meu ouvido, e eu comecei a ter ampliação visual, aquilo me assustou muito. Então foram alguns dias de muito medo e eu precisei realmente estar consciente que aquilo vinha da sessão. E respirar muito e ter acolhimento. Então, quando passou o medo, o que veio como resultado da minha primeira sessão foi irritabilidade. O melhor dessa parte foi que eu estava consciente que isso estava acontecendo por causa da sessão. E eu avisei os meus familiares, olha, eu estou insuportável, então paciência comigo, porque eu estava muito irritada, muito irritada. Então, isso foi assim, a primeira sessão durou esses resultados, esse desdobramento, foram 2 meses de desdobramento de todas essas reações. E quando a irritação foi passando, o que foi acontecendo foi se abrindo, porque foi um processo de limpeza muito profundo, muito profundo. Então foi se abrindo em mim um amor que eu acho que eu nunca tinha experimentado antes, de verdade. É um amor que eu só posso comparar com o nascimento do meu filho. Mas mesmo assim é diferente, porque no nascimento do meu filho era amor pelo meu filho. E quando eu passei por esse processo de limpeza, o que eu sentia era só amor. Era amor por tudo. Então, Incondicional. incondicional, exatamente. Então, o que gerou em mim foi assim um maravilhamento por aquela energia e que me ajudou muito em... Eu vinha de um processo de me livrar, assim, de me curar, na verdade, de um processo de adição, que na adolescência, na juventude, eu usei muitas drogas ilícitas e depois cheguei a ter um nível de dependência e já nessa idade, nessa maturidade, quando eu tive essa experiência, eu tinha um nível de dependência de uma droga lícita. Quando eu experimentei todas essas sensações, aquilo tudo foi para a lata de lixo, porque eu entendi que se eu tomasse qualquer coisa para alterar a minha consciência, eu não ia mais sentir aquele amor maravilhoso, aquela plenitude incrível. Então, foi um nível de cura muito profundo. E ali eu falei, bom, eu vou fazer esse curso. Como? Eu não sei. Mas eu vou fazer esse curso. Então, foi muito interessante, porque eu tinha dinheiro para pagar a inscrição e não sabia como ia ser o resto. E na época, Paulo Sloboda era meu professor na DEP, e eu me lembro que ele ia junto comigo na mesma turma, e ele falou assim, você vai? Eu falei, eu vou, mas eu não sei como é que eu vou pagar. Ele falou, eu falei, só tenho dinheiro para pagar a primeira parte. Ele falou, paga que o resto vem. E eu obedeci aquela ordem como uma aluna que obedece a um professor, de verdade. Tenho muita gratidão por isso. E eu fui para o primeiro curso, que foi é indescritível, né? É uma jornada linda, maravilhosa, mas eu tinha certeza que eu ia fazer o primeiro curso só e que eu ia trabalhar com a técnica do curso básico. Quando falava-se em ir para o avançado, eu falava, não precisa, eu vou fazer só o curso básico. E hoje estamos aí com 52 níveis, indo para os 52 níveis de frequências de brilho, porque esse trabalho é uma jornada muito linda, incrível, maravilhosa.
E conta, fala um pouco mais disso que você está trazendo aí. Porque a princípio você achou que só ia fazer o básico porque tinha um limite dado pelo econômico, pelo ego. Fala para gente disso e como foi daí a se tornar professora de frequências de brilho. Sim, isso é uma transformação total na minha vida, né? E Frequências de Brilho transformou a minha vida. Esse é o motivo dessa live, é falar sobre essa transformação. Então, eu realmente mudei, eu entendi ao passo que eu fui, não só me aprofundando na energia pleiadiana, que eu fui entendendo o merecimento, e além do merecimento, o me abrir para receber sem esforço e não precisar entender. E então é como que a energia da graça e da facilitação eu fui me entregando para isso. Então realmente eu tinha a minha situação econômica não era uma situação econômica que eu pudesse fazer cursos com aquele valor toda hora. E então isso foi mudando, isso foi transformando a minha família, o suporte que meu marido poderia me dar em relação a isso e em todas as áreas da minha vida. Então realmente eu nunca deixei de fazer um curso. Eu cheguei do primeiro curso de frequências de brilho e imediatamente, no dia seguinte, eu comecei a atender. Imediatamente, o que foi muito importante para mim, porque primeiro eu comecei atendendo a minha avó linda, saudosa, amada, que estava com Alzheimer num nível muito avançado. E comecei a atender pessoas da família e assim, em uma semana eu tinha cliente e comecei a atender também os meus clientes de personal trainer, que era o meu trabalho na época, com essa técnica. Então eu dava aula, mas eu atendia também. Aos poucos fui fazendo uma transição profissional em que eu atendia com personal trainer 3 vezes por semana e atendia como terapeuta 2 vezes por semana. E essa transição durou uns 3, 4 anos até que eu parei de trabalhar como educadora física e passei só a trabalhar como terapeuta. Então foi uma mudança assim na graça e na facilitação. As coisas foram se abrindo, nunca me faltou cliente. Eu tenho um nível de dedicação enorme a esse trabalho e de confiança. Todas as vezes que eu duvidei e falei, meu Deus, semana que vem eu acho que não tem tanto cliente assim. De repente a agenda lota. Então os pleiadianos estão o tempo inteiro me respondendo, solta. Solta e não tenta entender. Solta porque é como Christine diz, all is in hands. Tudo está em mãos. E tudo me é dado a cada momento. Toca meu coração profundamente, porque realmente esse trabalho me transformou e transformou a minha vida, transformou a minha relação comigo mesma de uma maneira absolutamente profunda. A minha relação de autocuidado, de autoamor, de autoaceitação. Então, trazendo a consciência que através do trabalho de cuidado com a criança interna e através do trabalho da autodevoção, foram 2 pilares pleiadianos que fizeram uma mudança transformacional na minha vida. E a gente poderia ter uma live só sobre o trabalho da criança e outra Então, é isso que eu ia lhe só. pedir um pouquinho, pelo menos, porque eu sei da importância que foi para você e que é para você e para o seu trabalho essa autodevoção, né? Quem te acompanha no seu Instagram pode experimentar um pouquinho, ver um pouco disso e como isso
me parece que faz toda a diferença e fez toda a diferença para você cultivar e aprofundar isso que você começou a experimentar com frequência, né? De alto amor, de devoção. Fala Foi, mais aí pra gente. vou falar. Muito bem. Na hora que eu entendi o que era autodevoção, foi um impacto em mim. Todos os dias você se abrir para ter um momento dedicado só a você. Fazer alguma coisa que você ame, que você adore, que você sinta o seu espírito nutrido, o seu coração, que você realmente tenha prazer. A autodevoção é isso. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu, eu passei a minha vida toda, até aquele momento, acordando e indo servir. Acordando e indo servir alguém, dar aula. Eu sempre dei aula muito cedo. Naquele momento, eu já não dava mais personal trainer, pouquíssimo. Talvez eu tivesse um ou dois clientes, mas já estava na reta final disso. Eu parei de trabalhar na parte da manhã e passei a só trabalhar na parte da tarde. Eu passei a abrir todas as manhãs para mim. E foi uma revolução na minha vida. Então eu comecei a realmente entender o que eu gosto, o que eu adoro. Eu sou educadora física, né? Então, assim, a minha autodevoção é remar canoa havaiana, é ir à praia e caminhar, correr, é fazer uma trilha no meio do mato. São as integrações com as forças da natureza. Mas para cada pessoa é uma coisa diferente. Para uma pessoa pode ser uma aula de canto, pode ser um momento do dia que ela para e pinta. Podem ser várias coisas. O mais importante é que a pessoa goste, é que a pessoa seja feliz naquele momento. E eu costumo dizer assim, é ser feliz diariamente. A gente vai treinando e acaba aprendendo. E é Muito desse, bom. e é desse jeito que a gente muda o mundo. Porque quando a Sim. gente cuida da gente mesmo e a gente se abre para essa energia de ser feliz, você eleva o seu padrão vibratório para um outro nível. Uhum, uhum. Me emociona. E, e o que acontece se um monte de gente faz isso? Eleva o padrão vibratório do planeta e a gente cocria ser feliz. A gente torna isso uma realidade. Isso é maravilhoso. Então, assim, foi muito impactante uma vez que eu estava saindo da praia, sei lá, 10, 11 horas da manhã, e encontrei uma pessoa conhecida que falou: Oi, Bianca, tudo bem? Pô, que vida boa, hein? Quarta-feira, 11 horas da manhã saindo da praia. E aquilo foi um impacto, porque tem a culpa cultural, Sim. religiosa, que impõe em cima da gente. E aí, Uhum. naquele momento, eu falei assim: vida boa, nada. Vida maravilhosa. Eu mereço. Muito bom. Então, essa é a minha história com autodevoção. Realmente, eu falo mais disso no meu feed, eu posto sempre. Uhum, Para incentivar uhum. as pessoas, eu tenho retornos realmente incríveis das pessoas falando: Nossa, eu estou aprendendo com você a fazer essa jornada da autodevoção. E, Sim. enfim, é muito bom. É muito Junto bom. com você, junto com essa autodevoção, tem uma paixão, que é a paixão pelos cães, Uhum. Sim, e o quanto isso também fortalece, né, a sua relação com você mesma, com essa troca, né? sim, Que com agora eu certeza. aprendi com você, o quanto a gente ganha, né, nessa troca com os cães. Passei muitos anos que eu não sabia o que era isso. Os animais fazem uma parte essencial na minha vida. Eu digo que sem cachorro eu não vivo, não.
são muitos, né, que eles vêm e infelizmente vão antes da gente, vão cedo, mas e quando cada um deles vai embora, uma parte de mim vai junto, mas o amor fica, e é tanto amor que o sofrimento que eu passo na perda não justifica não permitir que outro venha. Então, eu não vivo sem os animais, e o amor deles é essa coisa incondicional que leva a gente de volta para casa, né? Uhum, uhum. É E lindo. disso que você está trazendo, eu tenho pensado aqui enquanto você fala, né? A gente sente enquanto você fala que tem essa vibração de vida. E você falou aí agora da relação com o cachorro e quando acontece deles morrerem. E assim, parece que quando a gente fala isso, que a gente tem autodevoção, que está feliz da vida, que é feliz todo dia, que não tem mais problemas. Queria que você trouxesse uma perspectiva assim, de como frequências de brilho, como o trabalho e a conexão ajuda a enfrentar, porque não para, a gente está na terceira dimensão e não para de ter desafios, né? Sim. Então, A gente fala um não pouco para, da. a gente não para de ter desafios, a gente não para de ter problemas, a gente vai descascando a cebola e vai chegando cada vez mais perto do cerne das questões. E isso não é fácil, não, porque a gente vai olhando cada vez mais para a nossa sombra. A gente vai olhando cada vez mais para as nossas partes menos iluminadas. Então, sobre essa parte, é assim, cada vez que um padrão se repete comigo, eu olho e falo, porra, Bianca, de novo isso. Tudo bem, vamos respirar e vamos olhar. Vamos respirar e vamos levar a luz. É fácil? Não. Porque a gente está cada vez mais no centro das nossas maiores dificuldades. Mas foi exatamente isso que a gente veio aqui aprender. Então, se tem um padrão, provavelmente ele veio através da família, através de traumas, através da infância que a gente escolheu. Então, é parar de culpar. Pai, mãe, quem quer que tenha sido, se responsabilizar pelas suas experiências, olhar para as experiências dolorosas como um grande aprendizado. E tem dor aí, tem muita dor. Então, nas frequências de brilho, o que a gente faz? O inverso do que a gente aprendeu socialmente, culturalmente. A gente vai dentro da dor. Respira e vai dentro dela. E sente essa dor. Então, o grande papel do terapeuta de frequências de brilho é poder dar a mão para que as pessoas sintam as suas dores. Porque quando você não sente, você prende ela dentro de você. E continua lá. Consciente ou não, a dor está lá. E se você deixar ela muito tempo engavetada, o que eu costumo dizer é assim, né? Você pega um material orgânico e engaveta. Se deixar muito tempo, vai apodrecer. Vai dar ruim. Então a gente abre e a gente olha para a dor. E tem uma glória dentro da dor. Uhum. Tem, porque ao passo Bem que como você... é essa glória. Muito bom isso que você está trazendo, Bianca, porque assim, fica parecendo que às vezes, é frequência de brilho, a gente vai na dor mesmo. E só quem passa por isso e depois vê o brilho é que entende como é, né? Assim, e eu queria que você falasse um pouco mais disso, que você comentou comigo no processo de ser professora da noite escura da alma, que tem a ver com isso que você já está trazendo aí. Respira. Acho que eu preciso de um Kleenex. É muita emoção e a gente lida com as emoções dessa maneira, né?
com a verdade delas. Só finalizando esse ponto anterior, é assim, quando você vai dentro da dor e você sente ela, e você não nega, às vezes tem que ser aos poucos, tocando e saindo. Mas quando você traz isso e você sente a dor, você abre um espaço dentro de você e você permite que a luz entre. A luz que entra é uma parte sua, que estava separada de você. Então é maravilhoso Frequências de Brilho. Bom, meu processo para ser professora foi um chamado muito forte, muito forte. De repente, eu estava sentada naquele círculo, sendo aluna, e eu olhei e vi o grupo de professores sentado na minha frente. Eu me vi sentada lá, no lugar deles. E aquilo foi um impacto para mim. Eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso que eles fazem. E tem uma ilusão, assim, você coloca aquelas pessoas num lugar de que você admira muito, né? Tem uma projeção. Então, aquilo foi muito forte e eu acho que imediatamente no dia seguinte eu marquei um encontro com Cristine e Mico estava comigo para traduzir, porque apesar de eu falar inglês, naquela época eu não falava tão bem, era uma segurança. E eu fiz a pergunta para ela assim, eu gostaria de ser professora de Frequências de Brilho, eu nem sei se isso é possível. No Brasil só tinha Miklos, que era a pessoa mais próxima a ela no Brasil, então eu não sabia se aquilo era possível. E ela olhou para mim e falou assim, sim, é possível e daqui a 2 meses você vem para cá e vai trabalhar com Efren, vai trabalhar com Miklos. E aquilo foi, meu Deus, era só uma pergunta. Então, 2 meses depois eu estava lá. Eu estava lá trabalhando. Eu estava lá ralando muito. E toda a minha ilusão com relação a minha projeção que eu tinha feito com aquilo caiu por terra. Na minha primeira experiência no curso de Frequências de Brilho, teve uma situação muito difícil. Muito difícil, com um participante que não se sentiu bem. E aquilo foi impactante demais para mim. E a pergunta, eu entendi aquilo assim, os pleiadianos falando para mim, é isso mesmo que você quer? E eu respondia sim, mas tinha um desejo de sair correndo dali. Então, eu vivi durante toda a minha iniciação para ser professora de Frequências de Brilho, o que a gente chama de noite escura da alma. Eu chegava para os workshops e a minha vontade era sair correndo, era ir embora. Tinham noites que eu chorava ao ponto do meu olho ficar tão inchado que eu não conseguia estudar o material do dia seguinte. E foi muito difícil, mas tinha uma parte minha que me segurava ali. Era como se tivesse, não, tem um compromisso muito forte com a minha alma. Mas o meu ego queria sair correndo dali, porque todas as emoções ficaram muito grandes e toda a minha dor veio para mim. Então, foi muito difícil. Eu, em algum momento, falei para o meu marido, eu quero ir embora para casa. E ele, calma, você ficou tanto tempo querendo isso. Ele podia ter falado, vem embora, né? Eram 15 dias fora de casa, muitas vezes por ano. Ele me deu muito suporte. Os professores Miklos, Efren, Cristine me deram muito suporte, que eu tenho muita gratidão. E eu tinha a doce ilusão de que quando eu me formasse, isso ia acabar. E eu me formei e eu dei o primeiro curso. E isso não acabou. A dor estava lá dentro. Muito forte, muito forte. E chegou um momento que veio o segundo curso, veio o terceiro curso. Eu acho que no terceiro curso eu falei, eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu precisei ter a escolha, porque antes
era como se tivesse um mandato, você tem que fazer isso. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou desistir, eu não preciso ficar passando por essa dor toda vez. Acho que os pleiadianos entenderam. Então eu tinha mais um curso. Quando eu desisti, eu já tinha mais um curso marcado com pessoas inscritas. E aí eu fui para esse próximo curso. E lá eu falei, bom, é o meu último curso. E quando eu cheguei no primeiro dia de curso, ué, que estranho, eu não estou sentindo aquela angústia, eu não estou sentindo aquela dor. Eu não estou mais sentindo a noite escura da alma. E foi uma libertação, porque eu tinha escolhido parar. E quando eu pude escolher que eu não ia mais fazer, eu pude escolher de volta que eu ia continuar. E não tenho nenhum tipo de arrependimento, porque ensinar esse curso não é nada fácil, mas é uma glória. Então, assim, a gente está começando a chegar no momento de abrir para as perguntas, mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que o meu processo, tanto como terapeuta, como professora, o que me move, qual é a minha paixão aí? É ver o outro se mover. É ver a cura da outra pessoa. É poder enxergar essa beleza que eu pude experienciar e vivenciar. É poder facilitar isso e ver a luz acendendo em cada uma das pessoas que eu acompanho ou que eu ensino, que eu sou professora. Muito bom. Então, você falou das perguntas e o que você estava trazendo aí no final, me parece que já responde uma das perguntas que a gente recebeu lá na caixinha. Aqui até agora vi pessoas elogiando, fazendo perguntas sobre o que é frequência, mas a gente vai iniciar com essas duas que a gente recebeu, que diz assim: mesmo depois das mudanças positivas, já pensaram em largar tudo de FOB? Então, penso que você respondeu com essa sua experiência no processo de ser professora, né? Sim, eu só pensei em largar tudo, não a parte como terapeuta, não nunca os plegianos maravilhosos, porque é uma parte minha, não está separado. É uma parte minha que eu dei à luz. Mas sim, o processo de ser professora teve um momento que eu fiquei muito sobrecarregada emocionalmente com tudo que eu vivi. E sim, eu não só pensei, como eu decidi largar. Só que eu desdecidi. Então, sim, Maria Eugênia. Maria Augusta. Sim, Maria Maria Augusta. Augusta. Eu pensei em parar. Mas Sim. eu Que bom que não reavaliei. parou, né? E tem uma outra pergunta também da Maria Augusta, vamos verificar se a gente respondeu. Como foi quando perceberam que são parte importante no trazer luz para o novo alvorecer? Eu penso que você já abordou, né? Também falando disso, mas talvez possa ampliar um pouquinho mais. Sim. O novo alvorecer é a energia da graça e da facilitação que Mãe Maria e o Cristo nos trazem. Estão ao nosso lado para que nós possamos dar os nossos passos e entrar na nova era. Para que a gente possa fazer essa mudança de era dentro da gente. Não busquem as mudanças fora. Essa mudança está dentro de cada um de nós. A quinta dimensão, que faz parte da nova era, é um estado de consciência. Não olha para fora. O caos e o drama vão continuar. Olha para dentro e cocria essa maravilha. Sim, eu me sinto absolutamente parte, fazendo o meu trabalho de formiguinha. Tanto comigo mesma, primeiro, porque você não leva nem cliente, nem aluno a nenhum lugar que você não foi. Por isso, a autodevoção, o trabalho com a criança interna, o trabalho
pessoal do terapeuta é tão importante. Sim. Sim, eu faço parte e eu assumo o meu lugar. Muito bom. Bianca, vamos ver se a gente tem uns minutinhos e pode responder, que as pessoas têm algumas pessoas perguntando muito sobre o que é frequências de brilho, sobre os cursos. Eu acho que a gente pode falar rapidamente, né? E indicar Sim, que a gente tem as orientações também no site, entrar em contato com a gente, mas fala um pouquinho, tá, traz um pouco dessa noção do que é frequência e dos cursos. tá. Então eu vou falar assim, tanto no site quanto no feed de Frequências de Brilho Oficial, quanto no meu perfil, tem muita coisa. Tem vídeo, tem texto falando sobre frequências de brilho, falando sobre os cursos. Então, assim, infelizmente, estamos no meio de uma pandemia. Os cursos estão suspensos até que seja seguro. A gente tem que ter responsabilidade com esse momento. Não é um curso que você fica a 2 metros de distância de uma pessoa. É um curso que você senta próximo a uma pessoa, que você tem catarse, que você pode acontecer de você vomitar, de você precisar cuspir, de você assoar o nariz, ou seja, todos os tipos de formas de contaminação estão presentes ali. E você toca o outro, você toca a outra pessoa no processo de Uhum. aprendizagem de fazer o trabalho. Então, são trabalhos de maca em que tem 2 pessoas na maca, uma pessoa está deitada e a outra pessoa está em pé fazendo o trabalho da maca. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade com esse momento, né? A gente não quer ter um acidente de contaminação dentro de um curso. Então, enquanto isso, tem outras possibilidades online sendo oferecidas. Informem-se, continuem nos seguindo, entrem no site. O que é frequências de brilho? Uma das Outra live. perguntas mais difíceis que tem. Eu costumo dizer o seguinte: é um trabalho multidimensional de cura que vai atuar desde o campo físico, desde as suas células até os seus campos energéticos e as suas partes multidimensionais espirituais. Gera cura em todos os níveis. Eu dou essa explicação básica. Por quê? Uhum. Porque frequência de brilho não está conectada com a mente. Então, a energética do trabalho está aqui. E a sua mente está aqui, bem doida querendo entender. E não é possível para a sua mente captar tudo o que é frequências de brilho. Então, a gente dá uma informação objetiva para a mente. E aí, a gente convida você a fazer uma sessão de frequências de brilho, receber uma sessão, ter uma experiência energética com a técnica, porque o seu coração vai sentir a verdade do que é frequências de brilho. Então, aí já aproveito, tem uma pergunta aqui, que é qual a diferença, né? Como diferencia frequências de brilho de outras ferramentas, de outras terapias? Bom, isso é uma pergunta que não é fácil de responder. Eu trabalho com frequências de brilho. A única outra coisa que eu uso é uma técnica que eu mesma canalizei, mas que está totalmente conectada com os pleiadianos e com a energética de frequências de brilho. Eu já fiz várias outras coisas e eu nunca vi nada tão potente e que fala para o meu coração de forma tão incrível quanto frequências de brilho. Para mim, frequências de brilho é um raio laser, vai direto no ponto onde precisa ser tocado, bem no ponto. Então, e que para algumas pessoas pode não ser o adequado, para algumas pessoas é muito forte e as pessoas não dão conta, as pessoas não estão prontas, porque você vai olhar para as suas dores, você vai olhar para aquilo que precisa mudar. É um raio laser. E as outras técnicas eu não quero falar sobre elas, porque assim, por exemplo, o reiki, a gente tem que agradecer e ajoelhar a energia do reiki, porque foi ele Sim. que entrou aqui
no Ocidente, trazendo essas possibilidades. A gente tem que honrar todas as outras técnicas, a não ser aquelas que distorcem. Porque tem muitas... Normalmente o que distorce é o ego, é a pessoa que traz, ou é o professor dizendo que essa técnica aqui é só essa que é boa e que as outras não são boas. E a gente não tem isso em frequências de brilho. Frequências de brilho pode ser combinado com qualquer outra técnica de cura que a pessoa queira utilizar. A gente é inclusivo, a gente não tem a energia da separação. Então, é por isso que eu sou apaixonada. Eu nunca vi na minha vida Christine Day falando assim, não, esse trabalho aí não é tão potente e é ruim. Não, nós somos especialistas em frequências de brilho. Então, a gente vai falar dessa técnica. As outras podem ser incríveis, mas eu não conheço o suficiente. Porque tem uma coisa do alinhamento, né, Marjorie? Que assim, a gente tem pontualidade, a gente tem um nível de... Parece rigidez. Precisão. Nível de Precisão. precisão. Exatamente. Parece rigidez, mas não é. É precisão. Tudo em frequências de brilho é alinhado perfeitamente com a geometria sagrada. Então, uma cadeira estar um fio de cabelo para um lado ou para o outro faz diferença? Sim. Então, nós temos uma pontualidade muito, muito importante. Ninguém chega atrasado. E isso, o que isso faz? As pessoas não entendem isso. Sem disciplina, organização e precisão, a gente não traz o céu para a terra. A gente fica na bagunça. Então, a espiritualidade, para você poder estar alinhado e trazer as energias espirituais para serem utilizadas, você de verdade e realmente precisa de alinhamento e disciplina. Isso mesmo. E é experimentando. E para cada pessoa é de uma forma, né? Cada experiência, cada vivência que a pessoa vai ter, é ela que vai estar testemunhando e vendo o que é melhor, né? Mas a gente que experimenta, que vê de perto, que sabe, e como diz você, somos especialistas em frequência, é dessa que a gente pode falar, né? Exatamente. Então, Bianca, estamos chegando no finalzinho e a gente tem uma proposta de prática, né? Para esse final, Vamos mas experimentar. antes de você iniciar, eu quero agradecer essa conversa, essa beleza. Adoro poder estar nessa troca aqui com as pessoas. E se alguém tiver pergunta que não foi respondida, bota lá, pergunta lá no Instagram de Frequências de Brilho Oficial, entra em contato com a gente. Tornar a perguntar de terapeutas, entra no site frequenciasdebrilho.com.br. Lá você vai encontrar as informações também. Qualquer dúvida, faz contato com a gente. Gratidão a cada um que esteve presente aqui. Gratidão a Bianca. E vamos agora vivenciar um pouco dessa energia. Gratidão, Marjorie. Gratidão a cada um de vocês que está aí. Esteja você presente agora, ao vivo, ou se você está na linha do tempo mais para frente e está aqui, abra-se porque esse trabalho é multidimensional. Então, você vai receber da mesma forma. Muito bem. Tomando uma respiração consciente. Quando a gente fala de respiração consciente, é inalando e exalando pela boca. Isso. Se permita soltar um som na exalação. Ekoshata Isha. E vai trazendo a sua consciência para essa área do seu peito onde você coloca as suas mãos. Se você achar que é adequado, você pode fechar os olhos nesse momento. Isso, respirando e soltando. E se abrindo para as energias que começam a se fazer presentes nesse momento. Atayesha Ekianata Yamana. Cheia. Cheia. Se abrindo aos sons que eu vou começar a emitir. Então, simplesmente soltando e se abrindo.
como as pétalas de uma flor, vão se abrindo para os raios de sol. Isso, bom trabalho. Respirando e soltando e sentindo de alguma maneira, percebendo como o som começa a ativar áreas do seu corpo, permitindo o som e o movimento do corpo. Você também pode fazer os seus sons. Heia, 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 heia. Naweia, narawe, manarawe, hianaya. Atayasha, Ekianata. Tomando uma respiração, se abrindo ainda mais nessa energia. Isso, permitindo o som, o movimento do corpo e a expansão. Isso. E agora, os pleiadianos estão me pedindo para convidar você a fazer o som junto comigo. Então, nós vamos fazer um som I alongado. Toma uma respiração. Todos juntos. Isso. Soltando. Seguindo o eco do seu som. Soltando. Soltando. Nós vamos fazer mais um som I alongado e eu quero te convidar para mergulhar dentro do seu som, pois o seu som, dentro dele, mora a sua assinatura divina, a sua singularidade, a sua unicidade. Vai com a sua consciência bem para dentro do som ao transmiti-lo. Mais uma respiração. Todos juntos. Isso, bom trabalho. Soltando e se abrindo. Soltando e se abrindo em mais um nível. Ekoshata ishata yasha. Ekianata yamana. Amanawa. Atayasha. Amanawa. Cheia. 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 Mais uma respiração. Todos juntos. Soltando e entrando dentro do som. Heia, 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 heia. E nesse momento, nós vamos utilizar um mantra. Amanawa. É um mantra que traz a energia dos 4 elementos.
Então, primeiro simplesmente se abra e receba esse mantra, essa palavra energética, melhor dizendo. Respirando, soltando e se abrindo. Amanawa, Amanawa, Amanawa. Soltando, soltando. Vamos fazer 3 sons, todos juntos. Toma uma respiração primeiro. Amanawa, Amanawa, Amanawa. E abra-se para a sua experiência, seja ela qual for, sem julgamento e sem esforço, sem tentar. Simplesmente se abrindo e permitindo o movimento e permitindo a abertura. Ekoshata Ishata Yesha Ekianata Yamana. Mais uma vez, 3 sons Amanawa, todos juntos. Amanawa, Amanawa, Amanawa. Isso, soltando, soltando, se abrindo, como uma flor se abre aos raios de sol, sem julgamento, permitindo que nesse momento simplesmente tudo caia por terra, fazendo uma profunda conexão com você mesmo, com o seu ser. É como que através dos sons você volta para casa. Abra-se e simplesmente receba os sons agora. Heia, 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 heia. Isso, respirando e soltando. Respirando e soltando. Respirando e simplesmente soltando. E se trazendo de volta, devagarzinho, de onde quer que você esteja. Sinta as suas mãos tocando o seu corpo. Traga a sua atenção de volta para o seu corpo físico. Devagarzinho, no seu tempo, procure ir abrindo os olhos, sentindo toda a expansão energética, se trazendo de volta para o momento presente. E eu quero dizer para você, bem-vindo, de volta para casa. Todo o meu amor. Gratidão, Marjorie. Muita gratidão. Gratidão. Certo.